Jesus que vive está. Aleluia, glória a Deus. Amém, 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 amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Pode sentar, queridos. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Deus abençoe a todos que estão aqui na casa do Senhor nesta manhã. Muito bom poder adorar o Senhor. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Eu sei que o Senhor tem algo especial para cada um de nós. Amém, amém. Estou ainda rouco ainda, né? Um pouco, já está diminuindo. Um trem custoso, sou. Meu Deus. Já tem uns 10 dias que está assim, né? Já melhorou bastante, graças a Deus. Mas estamos felizes, né? E nós estamos vivendo dias aqui no Brasil, né? Dias difíceis, esses dias em que o mundo espiritual fica mais agitado, né? Questão do carnaval, tudo. Mas a palavra do Senhor Deus diz que aquele que permanece no Senhor, né? Aquele que serve o Senhor permanece para sempre. Ele jamais será abalado. Glória a Deus. Aleluia. E carnaval é obra da carne, né? É festa da carne. E a palavra de Deus diz que a carne e o espírito, eles militam entre si. E se a gente quer andar na presença de Deus, nós temos que alimentar o espírito. O nosso espírito que mantém a nossa comunhão com Deus. As obras da carne, elas trazem morte, né? Elas matam, né? E matam a alma. E então por isso existe essa luta entre carne e espírito. Nós estamos aqui e nós temos que orar por esse povo que está lá, né? E orar por eles, é nosso dever, enquanto servos do Senhor, enquanto cristãos, né? E continuar servindo a Deus com inteireza de coração e assim que agrada o Senhor. Amém? Arrumou a questão do áudio? Amém? Glória a Deus. Você que está acompanhando de casa, tivemos um problema com o nosso áudio aí, mas está regularizado. Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado por estar conosco. Agora sim, por favor, compartilhe o link desse culto, manda para outras pessoas aí. Você é muito bem-vindo, né, no nosso meio. E que o Senhor te abençoe grandemente. Daqui a pouquinho nós vamos meditar na palavra do Senhor. E eu sei que o Senhor Deus tem algo especial para todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Pastor Moacir, vem cá falar do amor de Jesus, dar uma saudação à igreja. Falar do amor de Jesus Cristo. Graças a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Oh, glória a Deus. A igreja percebida. No meu devocional, hoje de manhã, eu lia Lucas 23, 8. Quando Jesus foi levado à presença de Herodes, está escrito que Herodes se alegrou muito. Olha que Herodes se alegrar com a presença de Jesus é um milagre. Há muito tempo que ele queria ver Jesus, tinha ouvido muitas coisas sobre Jesus, esperava que Jesus fizesse algum sinal para ele, um espetáculo, um show. Mostra quem você é. E a palavra de Deus diz que interrogava ele com muitas palavras, mas ele nada respondia. Quantas vezes Deus usou João Batista para falar com Herodes? Ao invés de acatar aquilo que ouvia, Herodes se irava, se irritava, a ponto de prender João Batista. E Jesus está ali diante dele, algemado, aos olhos dos homens humilhado, porque ele estava passando por humilhação, mas ele estava com uma autoridade. Eu estou estudando sobre a autoridade de Jesus. É uma coisa fantástica, a autoridade de Jesus. Mas Jesus estava ali calado, não disse nada para Herodes. Como o pastor disse, começa aqui, o pastor Natal disse, começa esses dias uma das festas
mais abomináveis para Deus. E Deus tem uma imensa paciência. E os homens cada vez vão piorando as suas atitudes. Mas uma das coisas tristes que me veio ao coração é que há pessoas que Deus falou tanto com elas, nasceu na igreja, foi apresentado a Deus, mas estão lá na festa da carne, porque a palavra de Deus um dia ofendeu ele. Porque às vezes a palavra de Deus é ofensiva, porque há uma luta, como disse o pastor Natal, entre o espírito e a carne. Pessoas que Deus não fala mais. Deus falou tudo o que devia falar para a pessoa se convencer e a pessoa não ouviu. Quantas pessoas esta será a última semana delas, porque não quiseram ouvir a palavra de Deus. Não sejamos nós aqueles que não ouvem a palavra de Deus, porque escutar é uma coisa, mas ouvir, apreender, absorver é outra. Tem um versículo em Isaías, capítulo 66, se não me falha o HD, versículo 4, onde o Senhor diz, porque eu avisei, cedo eu avisei, eu mandei avisos, mandei recados, mas não me ouviram, então eu escolherei as vossas aflições. Coisa terrível. Que Deus abençoe você, porque você estando aqui, você está abençoado. Aqui é o ambiente propício para brotar o milagre que você espera. O milagre, ele começa a ser gerado na casa de Deus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Bênção dos céus. Amém, Luiz. Glória a Deus. Tá. Glória a Deus. O irmãozinho está fervoroso hoje, né? Que bênção. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos chamar as crianças, né, para ir lá para a salinha com a tia Leidiane. Bem, todas as crianças aqui, dá o óleo de ungir aí, por favor. Glória a Deus. Sua mamãe, verdade. Isso, tirou o óculos para ungir, né? Muito bem. Glória a Deus. É seu óculos. Chamar a pastora para ungir aqui, pastora Nídia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Ó, espera aí, vem cá. Fazendo um grupinho aqui, é? Glória a Deus. Vamos orar, gente? Estenda a sua mão direita, por favor. Pai Santo, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Oramos, Senhor, pela Heloísa, pedimos a bênção do Senhor sobre ela, sobre a vida dela. Pai, nós ungimos a Liz, pedindo a bênção do Senhor sobre ela, Senhor amado, sobre a vida dela, em nome de Jesus. Ungimos, Senhor, o Luíde, pedimos a bênção do Senhor sobre ele, sobre a vida dele, em nome de Jesus Cristo. Ungimos o Tomás, o Pietro, Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre ele, sobre a vida dele. Pai, nós ungimos o João, pedindo a bênção do Senhor sobre ele, sobre a vida deles. Ungimos a Vívia, pedimos a bênção do Senhor sobre ela, sobre a vida dela. Pai, nós ungimos o Miguel, pedindo a bênção do Senhor sobre ele, sobre a vida dele, em nome de Jesus. Ungimos o Senhor o Tomás, pedimos a bênção do Senhor sobre ele, sobre a vida dele, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Abençoe, Senhor, a tia Leidiane, da unção, da graça a ela, Senhor. Abençoe a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Espera aí, sem correr. Sem correr. Vai com a tia Leidiane. Glória a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Está por aí a tampinha, não está aqui não. A mão do Guilherme. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Bênção dos céus, graças a Deus. Eu queria ouvir também o pastor Ronaldo dar uma palavra, uma saudação à igreja aqui, rapidão, né? Glória a Deus. Aleluia.
Bênção dos céus. Vamos ouvir o pastor Ronaldo Neves. Amém. Que dia maravilhoso, né? Um sol desse, nós aqui buscando a palavra do Senhor, né? Deus é tremendo, Ele nos dá essa alegria de estarmos servindo a Ele, na casa dEle, o lugar que Ele escolheu para nós estarmos, para a gente aprender a ser irmãos. Com o amor que Ele nos deu, a gente aprende a amar nosso próximo. É interessante, eu estava conversando com o Fernando hoje, a gente aprende a amar ao próximo primeiramente porque Jesus nos amou, não é? Eu posso dar a mão para você porque Ele deu a mão para mim. Amém? E glória a Deus por isso. E você dar a mão para outros porque alguém deu a mão para você. Jesus se fez presente na vida de uma pessoa que dá a mão para outra pessoa, que dá a outra para outra pessoa, e é assim que nós vamos deixar para a próxima geração. Amém? Nós possamos encontrar essa revelação do Senhor aqui hoje, cada vez mais fortalecida em nosso coração. Nós possamos sempre trazer uma palavra dEle, uma convicção que nós temos da vida, da presença do Senhor em nossas vidas. Ele é vivo, Ele está presente aqui hoje. Amém? Que nós possamos ter essa convicção de um Jesus vivo que nos dá tudo que a gente precisa. Amém? Que nós possamos ter essa consciência todos os dias. Deus abençoe a vida de vocês. Graças a Deus. É isso aí, né? Bênção dos céus. Querido, alguém trouxe oferta, dízimo nessa manhã? Alguém me ajuda ali com os envelopes, por favor? Isso. Glória a Deus. Aleluia. Se alguém quiser envelope, é só levantar a mão, dar um sinalzinho com a mão. Nós já vamos colocar na tela aqui a chave Pix da igreja, para você que está aqui, para você que está em casa. Glória a Deus. Amém. Quem quiser envelope, dá um sinalzinho com a mão. Se precisar de maquininha de cartão, tem também, tá, gente? É só pedir aí, a gente dá um jeito de levar para vocês. Ixi, ajuda aí. Tá aí. Glória a Deus. Ela está desligada. Só apertar nesse verdinho aí que ela liga. Não. Glória a Deus. Aí. Glória a Deus. Ela vai reiniciar. Louvado seja Deus. Amém. Você que está em casa, já está na sua tela aí a chave Pix da igreja. Graças a Deus. Aqui, ó. Glória a Deus. Amém, queridos? Daqui a pouquinho a gente vai. Eu quero meditar com você na palavra do Senhor. Quem aqui já enfrentou alguma tempestade na sua vida? Não estou falando daquela tempestade de chuva, não. De luta mesmo, de dificuldade. A coisa veio e normalmente a tempestade ela pega a gente meio que desprevenido, né? Você não está esperando, ela chega. Mas em todas elas, em todas as situações difíceis que nós enfrentamos, sejam elas boas, sejam elas ruins, a gente tem a companhia de alguém do nosso lado. O Senhor está conosco. No dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, isso aqui é importante, isso é fundamental. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos recebeu como filhos de Deus. A Bíblia diz assim: mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem, ou de serem feitos filhos de Deus. Interessante isso aí, porque quando a gente olha dessa forma, está lá em João capítulo 4, versículo 12, né? Eu estou só falando isso aqui enquanto dá um tempo dos irmãos organizarem aí. Lá em João 4, 12 diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus. Se diz assim é porque antes não era. A pessoa se torna ou a pessoa só é recebido como filho de Deus a partir do momento que essa pessoa recebe Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida, Senhor da sua alma, seu dono.
Então, se nós fomos tornados filhos de Deus, se Ele nos recebeu como filhos dele, então Ele cuida, Ele como Pai que Ele é, Ele cuida de nós. Você está vivendo, às vezes a gente está vivendo momentos difíceis da nossa vida, como a gente falou, vem de surpresa, vem meio que de surpresa para nós. Mas em qualquer situação que você estiver vivendo na sua vida, Deus está contigo. Ele é Pai, o Pai que cuida, o Pai que ampara. A gente que é pai, a gente sabe quantas vezes nós acordamos de madrugada ou passamos a noite inteira acordado quando um filho chora, quando o filho está doente. Eu lembro quando a nossa primeira filha, ela tinha chupeta, né? E ela chegou o momento que a gente falou, olha, tem que te largar dessa chupeta. A Nathaniele aqui. Tem largado da chupeta. E ela concordou. Nós conversamos com ela, falando, está na hora de deixar a chupeta. Tudo bem? Tudo bem. Acho que ela tinha, sei lá, 2 anos, não sei, não lembro. Era bem pequenininha. E aí, à noite, ela, lá no quarto dela, eu escutei ela chorando, baixinho, baixinho. Parece que meio que querendo não nos incomodar, mas estava sentindo falta da chupeta. E eu levantei, fui lá, fiquei lá com ela, né, deitei com ela, eu passei a noite lá, porque era minha filha que estava passando por uma necessidade, estava sofrendo. Qualquer pai faz isso. Agora vocês imaginam Deus conosco, o cuidado que Deus tem conosco. A gente é falho, nós pais, nós somos falhos. Muitas vezes nós deixamos de dar aquele cuidado que o filho precisa. Porque nós somos humanos. Agora Deus não. Deus não. Deus cuida de nós. O pai ou a mãe pode estar no meio de uma multidão, muitas pessoas, muitas crianças, na hora que o filho fala assim, mãe, pai, no meio de 200 crianças lá, ele sabe que o filho dele está chamando. Agora você imagina Deus então conosco. Amém? E Deus cuida de nós. Nós somos filhos dele. Daqui a pouquinho a gente vai falar então sobre essa tempestade que nós enfrentamos de vez em quando. Mas em toda e qualquer situação nós temos o cuidado de Deus sobre nós. Vamos orar? Fica de pé, por favor, queridos. Obrigado. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e nós consagramos ao Senhor neste momento, ó Deus, dízimos, ofertas, o conteúdo de cada envelope. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de teus filhos, sobre aqueles que entregaram dízimos, que entregaram oferta. Abençoe a vida de cada um, multiplica a sementeira, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Pode sentar, queridos. Deus abençoe. Pega aqui, Guilherme, por favor. O Senhor abençoe e multiplica na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Agora tem que pôr óculos, né? Abra sua Bíblia lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Nós vamos ler do 35 até o 41. Marcos fala sobre esse episódio, Mateus e também Lucas. Mateus, Marcos e Lucas a gente chama, né, de evangelhos sinóticos. São os mesmos textos que tem num, tem no outro. João difere dos 3. Mas o mesmo texto que tem um, às vezes com palavras diferentes, né, tem no outro, nos outros 2. Então, Marcos, lá no capítulo 4, versículo 35 a seguir, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Margem de onde? Estavam aqui no lago de Genezaré, que era também chamado de Mar da Galileia. Era um lago muito grande, né? Eles atravessavam de um lado e outro.
Mar da Galileia, o lago de Genezaré, para alguns daqueles discípulos de Jesus, era o quintal da casa deles. Era a roça deles. Muitos deles eram pescadores. Era exatamente onde eles pescaram. Eles conheciam aquilo ali, né? Sabia tudo a respeito do Mar da Galileia. Sabia quando vinha um vento diferente, quando o mar estava para peixe ou não. Conhecia tudo ali. Era o quintal da casa deles. Eles cresceram ali, muitos deles. Continuando aqui no texto. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa. Popa é a parte traseira do barco, né, irmão? Dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Só até aí, irmãos. Normalmente, né, no meio cristão, né, na igreja primitiva, quando as pessoas, a igreja, né, na verdade, passava por alguma luta, por alguma dificuldade, e isso é normal, eles tinham aquilo como um vendaval. Então, normalmente, quando vinha uma luta, está passando por um vendaval, a igreja ou determinada pessoa, determinada família, está passando por algum vendaval. E muito cedo, né, esse incidente aqui do barco, ele foi entendido como um sinal do cuidado salvador, da proteção salvadora de Jesus sobre os seus seguidores. E a situação era a seguinte: estavam de um lado, né, do Mar da Galileia. Jesus falou assim: vamos passar lá para o outro lado. Então foi uma ordem que partiu dele, a decisão dele. Eles entraram no barco para atravessar lá para o outro lado, e Jesus arrumou um travesseiro lá atrás, na polpa do barco, e dormiu. Dormiu, aquele sono tranquilo, né? E eles seguiram. De repente veio um vendaval. E com essa situação aqui que eles passaram, a gente pode aprender algumas coisas que são aplicadas, que podem ser aplicadas ao nosso dia a dia. Porque todos nós, em alguma situação, em algum momento da nossa vida, a gente passou por alguma luta, alguma dificuldade, algum problema, às vezes uns mais, outros menos, mas sempre a gente passa por alguma dificuldade. Eu estava vendo essa semana, eu creio que todos viram, né, a situação daquela criança que morreu, né, dentro de um carro. Vocês todos devem ter visto essa notícia, aconteceu aqui em Nerópolis. Você pensa a situação daquela mãe, da mulher também, da diretora da creche lá, né, que esqueceu uma criança dentro do carro no sol quente. E aquela criança faleceu. O menininho tinha 2 anos. E parece que a mãe, ele era filho único, né, e a mãe já tinha tido problema para engravidar algum tempo, algumas vezes e tudo. Então, imagina a situação que essa mãe, o pai dessa criança, a mãe dessa criança está vivendo até hoje. Então, acho que não tem uma situação pior, é uma situação inimaginável para qualquer um de nós, aquilo que eles estão passando. Isso é um vendaval na vida deles. Isso é uma tempestade, é um vendaval terrível, né? É um furacão na vida deles. Mas, quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente pode aprender algumas lições que podem ser aplicadas na nossa vida.
a tempestade, às vezes ela vem sobre nós, mesmo quando nós obedecemos a palavra de Deus. Porque a gente tende a pensar o seguinte: se alguém está passando por alguma luta, alguma dificuldade, isso é a mão de Deus sobre a pessoa. Isso é o peso da mão de Deus. Quantas vezes eu escutei isso, né? Alguém falar sobre uma determinada situação na vida de alguém. Fulano estava desobediente, desobedeceu a palavra de Deus e Deus está tratando. Às vezes acontece isso, é evidente. Deus fez isso com Israel. A nação de Israel foi tratada por Deus. Deus pesou a mão em determinadas ocasiões por conta da desobediência deles à palavra de Deus. Claro que acontece, mas nem sempre é assim. Às vezes a tempestade vem mesmo quando você está obedecendo. Foi o caso específico deles aqui. Eles obedeceram. Jesus falou assim: olha, entra no barco e vamos para o outro lado. Todo mundo entrou. E então, quando ela vem no momento que a gente está obedecendo a palavra de Deus, às vezes é mais difícil a gente assimilar isso, a gente aceitar, né? E Marcos, ele usa aqui uma palavra que significa mais do que uma tempestade comum. Se você ver aqui, lá no versículo 37, ele diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento. Quando eu tenho aqui no meu celular aqui um aplicativo de uma Bíblia chamada Bíblia Strong. Ela pega qualquer palavra que tem tanto no hebraico, né, quanto no grego, no Velho ou no Novo Testamento, né, e aquela palavra tem ela no hebraico ou no grego, né, como é o caso específico aqui, e tem a tradução. E a palavra temporal lá no grego é lailapis, que significa tempestade com nuvens escuras que trazem trovoadas com vento furioso, com chuva em abundância, lançando tudo em desordem. E foi essa palavra que Marcos descreveu, colocou para descrever o que eles estavam vivendo, que as pessoas estavam vivendo dentro daquele barco. Lembrando, mais uma vez, que aqueles homens que estavam naquele barco, eles eram acostumados com as tempestades que vinham sobre o mar da Galileia. Alguns deles ali eram pescadores. Então, aquele lugar, ali era o quintal da casa deles, era a roça deles, eles conheciam tudo, sabiam tudo a respeito daquele lugar. Sabiam tudo a respeito de vento, de tempestade ali. E quando a gente olha aqui no texto, a gente vai ver o quanto eles ficaram desesperados por conta daquela situação. E eles ficaram com medo mesmo, era o medo de morrer, o medo de que o barco viesse a naufragar ali, né? Levantou-se grande temporal de vento e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Era essa a situação que eles estavam passando ali. Muitas vezes na nossa vida a gente passa por situação, né, parecida. Luta terrível, situação que você não sabe o que fazer. Se eles que eram pescadores não sabiam como resolver o problema, não sabiam como sair daquela situação, né, porque a situação ali era complicada mesmo. Muitas vezes na nossa vida a gente passa por situação parecida, né? A pior de todas, irmão, é quando você não sabe como resolver o problema. Você está passando por uma dificuldade, por um problema, e você não sabe como resolver. Você olha para frente, você não vê solução. Você olha do lado do outro, você não vê solução. Você olha para trás, você não vê solução. Para gente principalmente a gente que serve a Deus, que conhece a palavra de Deus, mesmo assim você olha e você não consegue encontrar a solução para aquele problema. Normalmente, a tendência nossa é agir, né, pelo lado humano. Mas imagina, por exemplo, alguém que está dentro de um barco, vivendo aquilo que eles estavam vivendo, sabendo que dentro daquele barco estava ali o Senhor Jesus,
Eles olhavam para trás, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Qual que é a sensação que você tem? Senhor, eu estou obedecendo a tua palavra, porque o Senhor falou para nós entrar no barco. Na nossa vida aqui, Senhor, eu estou obedecendo a tua palavra, eu estou te servindo, o Senhor está permitindo que eu passe por uma luta dessa. Eu sirvo ao Senhor, eu ando com o Senhor, eu obedeço a palavra do Senhor, e o Senhor permite que eu passe por isso. E normalmente a gente tende a ficar perguntando a Deus, por quê? Por quê? Já falei isso aqui umas 500 vezes, uma ocasião eu estava no monte orando, passando por uma luta muito grande naquela época, lá no interior, na igreja. Problema terrível que estava acontecendo lá, e eu orando, e eu perguntava para Deus, Senhor, por quê? A gente só quer saber a explicação, a gente quer que Deus explique para a gente por que a gente está passando aquilo. Sabe o que Deus falou comigo aqui? Isso era de noite, eu estava lá, né, com um grupo de pessoas, eu separei um pouquinho assim da turma, fiquei sozinho lá e chorava e falava, por quê? O Senhor falou comigo aqui. Para de perguntar por quê. Pergunta para quê. Qual o propósito? Qual o motivo? Porque, irmão, se Deus permite que a gente passe por alguma situação difícil, às vezes até aquela situação que você não sabe como resolver, é porque tem um propósito naquilo. Deus não permite que você passe por alguma luta, alguma tribulação de graça, só para servir de experiência para você contar lá na frente. Tem um propósito nisso. Às vezes é para nos dar crescimento, às vezes é para nos dar mais experiência de fé, às vezes é para a gente chegar para Deus e falar, olha, Senhor, eu tenho que seguir nesse rumo aqui, eu sei que aqui o Senhor vai me ajudar. Tem um propósito em tudo. E aqui também tinha um propósito. Eles chegaram, é como se eles chegassem, quando eles acordaram Jesus, falaram, Senhor, o Senhor não está vendo. Eles disseram para ele aqui, Senhor, não te importa que perecemos? É como se você olhasse para Deus, soubesse que Deus estava vendo aquilo e falasse, Senhor, parece que o Senhor está nem aí para mim. Quantas vezes a gente aqui já chegou para Deus e falou, ou pelo menos a gente pensou isso. O Senhor não está vendo? O Senhor está nem aí para mim? Outra coisa que essa experiência pode ensinar para nós também. A tempestade revela o inimigo real. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela expôs a grande fraqueza daquele grupo de pessoas que estavam ali. Medo. Lá no Evangelho, perdão, aqui no versículo 40, né, Jesus chama eles de covardes. Tem uma outra versão, a King James, fala assim, por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Por que vocês são tão covardes assim? Se eu estou aqui com vocês, gente, olha a situação. Eles estavam passando por aquilo ali, mas Jesus estava no barco com eles. O que a gente aprende? Onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, eu estarei no meio delas. Jesus fala mais ainda. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Você nunca está sozinho. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele passa a ser o seu companheiro. Ele passa a andar com você. Plínio, faça favor. Vem cá. Dá o braço aqui, irmão. Pega aqui, sim. Isso. Vamos andar aqui, ó. É assim que Jesus anda conosco, querido. No dia que você entrega a sua vida para Ele. Você vai para cá, Ele vai com você. Você vai para cá, Ele vai com você.
Sabe, onde você vai, Ele vai contigo. Você não está sozinho. No dia que você entregou sua vida para Ele, obrigado, irmão, você passou a ter um companheiro com você o tempo todo da sua vida. Você está entendendo? Você nunca está sozinho. Eles estavam naquele barco ali, a coisa torando lá fora, vendaval, o pau está torando, a folha está caindo, mas Jesus estava ali com eles, embora estivesse dormindo, mas Ele estava naquele barco. Ele está no seu barco o tempo todo da sua vida, em qualquer situação que você estiver enfrentando. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele te tornou filho de Deus. Amém? Glória a Deus. E aí, Jesus falou para eles: vocês são covardes, vocês estão com medo. Vocês estão com medo de quê? Eu estou aqui. Falta de fé, irmão, é para ser temido mais do que qualquer tempestade. A falta de fé é falta de confiança em Deus. Ela é pior do que qualquer tempestade que por acaso a gente venha a enfrentar. Glória a Deus. Então, o problema que Jesus enfrentou, mais do que acalmar aquela tempestade, foi acalmar a tempestade no coração daqueles homens. Você pode ter certeza disso. Mais do que acalmar aquele vendaval, foi acalmar a tempestade no coração daqueles homens. A outra coisa que nós aprendemos aqui: a tempestade nos leva a Jesus. Você que conhece a Deus, você que anda com Ele, na hora que você está passando por luta, irmão, você corre para Ele. Normalmente é desse jeito. Mesmo que às vezes seja até para reclamar. Mesmo que seja às vezes até para dizer: Senhor, o Senhor não está vendo isso que eu estou passando. Mas a gente tende a correr para Ele. E é nessa hora que Ele vai mostrar para nós que Ele está conosco. Aqueles homens ali eram marinheiros especialistas no mar da Galileia. Eram especialistas em tempestade. Já tinham passado por em outras ocasiões. Talvez não tão furiosa quanto aquela. Mas eles foram até Jesus buscar ajuda. E acabou que no final, embora eles fossem especialistas em tempestades no mar da Galileia, eles foram buscar o refúgio em Jesus. Acorda aí, ó. Vem nos socorrer. Senhor, estou passando por uma tempestade aqui, vem me ajudar. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes enfrentando uma luta, né, com um filho doente, meu filho do meio, ele tinha bronquite. Tinha, do verbo não tem mais. Glória a Deus. Ele tinha bronquite e ele chorava. Não sei quantas vezes a gente ia para o hospital e ele internava ele, né, e chorava. E aquilo, você fica sem saber o que fazer. Você fica completamente impotente diante de uma situação daquela. Um dia, depois de ficar internado, ele estava em casa lá e o irmão Lázaro, era o irmão da nossa igreja lá, era um presbítero que tinha, o irmão Lázaro hoje está na glória com o Senhor. Ele foi lá nos visitar e estava lá conversando na sala conosco lá e escutou o menino chorando no quarto. E ele chorava, né? Acho que, não sei, acho que bronquite faz doer, né? Dói. E acho que quanto mais dói, quanto mais chora, mais dói, e quanto mais dói, mais chora. Estava chorando lá no quarto, a minha esposa com ele. O irmão Lázaro perguntou: por que esse menino está chorando? A minha esposa falou: não, ele tem bronquite. Deixa eu ir lá orar por ele. O irmão Lázaro chegou, botou a mão na cabeça do meu filho. Enfermidade, em nome de Jesus, eu te repreendo. Ele parou de chorar,
Nemuel hoje tem 38 anos de idade. Nunca mais ele teve bronquite. Nunca mais ficou curado ali, naquela hora. Sabe o que é isso? É o cuidado de Deus, é a misericórdia dele sobre nós. Então a tempestade na nossa vida, ela nos leva a buscar Deus. Outra coisa que nós aprendemos aqui, a tempestade, ela sempre revela algo novo sobre Jesus. Quando Jesus repreendeu, a tempestade que eles estavam passando ali no mar, eles ficaram assustados. Que homem é este? Se você ler na sequência do texto ali, você vai ver que eles disseram: que homem é este? Ali eles ficaram com profundo temor na presença do Rei Jesus, na presença do Senhor. Ficaram assustados, com aquilo. E esse tipo de medo, Jesus não repreendeu na vida deles. Sabe por quê? Porque eles temeram a Deus. E é isso que nós precisamos ter, irmão. Temor a Deus. Não é ter medo de Deus. É ter medo da ação de que poderia acontecer na nossa vida quando nós desobedecemos a palavra dele. Temer aquilo que pode acontecer conosco quando nós não andamos de acordo com a palavra de Deus. Temer a Deus é conhecer a grandeza, a justiça e a bondade de Deus nas nossas vidas. Não é ter medo de Deus a ponto de correr dele, se afastar dele. É viver honestamente, obedecendo a palavra de Deus. Isso é temor a Deus. Temer a Deus é viver em santidade e pureza de coração. Isso é temor a Deus. Temer a Deus é ser fiel a Ele, em qualquer circunstância que você estiver vivendo na sua vida. Temer a Deus é se aborrecer do mal, é afastar-se do mal. Temer a Deus é viver uma vida de sabedoria e fé em Deus. Lá em Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, temer a Deus é ser sábio. Salmo 112, a gente leu aqui no começo, lá no versículo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. E aqueles homens ali, eles temeram ao Senhor, temeram a Deus. Não no sentido de ter medo dele. Quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente se afasta daquilo. Mas eles temeram a Deus no sentido de obedecer a Ele, no sentido de entender que ali dentro daquele barco estava lá alguém que dava ordem e a tempestade se acalmava, o vento se acalmava. Temer a Deus é crer que quando você está passando por alguma luta, seja ela qual for, você busca refúgio no Senhor e Ele dá o alívio que você precisa. Amém? Glória a Deus. Agostinho de Hipona, ele dizia o seguinte: teme a Deus e você precisará não temer mais nada. Tema a Deus e você não precisa temer mais nada. Obedeça ao Senhor, seja fiel ao Senhor. Para terminar, se você estiver enfrentando uma tempestade, seja ela qual for, confia no Senhor, porque Ele está no controle da sua vida. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente. Aqueles homens passaram por uma tempestade. Se vier uma tempestade na sua vida, na sua casa, na sua família, seja ela qual for, seja a intensidade dela, corra para os pés do Senhor. Porque não existe tempestade que Ele não
repreenda. Não existe nenhuma tempestade que prevaleça diante da autoridade do nome de Jesus Cristo. Fica de pé, por favor, querido, e curva sua cabeça. Feche os seus olhos. Pai de amor, Deus Santo, nós te adoramos nesta manhã. Nós adoramos aquele que vive e reina para todo sempre. Adoramos ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor de todo o universo, o dono das nossas vidas. Queremos, Senhor, te louvar e te agradecer, porque eu sei que, por maior que seja a luta, por maior que seja a tempestade que nós venhamos a enfrentar, o Senhor está conosco, porque o Senhor não nos abandona, porque o Senhor tem cuidado de nós, dia a dia da nossa vida, e nós te louvamos e te adoramos por isso. Nós cremos no Deus que tudo pode, no Deus de milagres, no Senhor que é grande, que é santo, no Deus que tem cuidado de nós. O que eu te peço, Senhor, aumenta a nossa fé diante das lutas, das dificuldades que nós enfrentamos, porque o Senhor cuida de nós. Sempre esteve Aleluia. repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós vamos, hoje nós temos a Santa Ceia do Senhor. Vamos participar da ceia. E a palavra do Senhor Deus nos orienta a participar da ceia do Senhor com o coração inteiramente voltado a Ele. A Bíblia diz assim, e a gente vai ler o texto daqui a pouquinho: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quando Paulo escreveu, a gente vai ler o texto aqui de 1 Coríntios, no capítulo 11. Paulo escreveu uma carta à igreja de Corinto, porque eles participavam da ceia do Senhor de qualquer jeito. Para eles era ali um banquete, nada mais do que isso. Era uma reunião, embora fosse uma reunião de comunhão, mas eles participavam de forma indigna, enchiam a cara com o vinho que era servido ali, ficavam embriagados muitas vezes, e diziam que estavam participando da ceia do Senhor. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, no capítulo 6, obrigado, pode pegar aqui lá no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus estava reunido com seus discípulos ali, e ele falava assim: este é meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Ele dizia assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. Ele falava assim: porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Nós temos hoje o pão, que representa, que simboliza a carne de Jesus,
Nós temos ali o vinho que não contém álcool, é o suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz, né, que aquele que alimenta da carne de Jesus simbolicamente tem vida em si mesmo. O próprio Jesus falou isso. Aquele que bebe do sangue dele a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E quando nós participamos do corpo e do sangue do Senhor, não é de qualquer jeito, não é só para cumprir com um ritual religioso, é fazendo aquilo convicto de que você está participando de algo santo. Irmãos, me desculpa estar aqui, porque eu tenho problema de sinusite e está atacado esses dias. Eu tenho um desvio de septo aqui do lado esquerdo e está bem inflamado. Estou tomando remédio. E aí, às vezes, né, eu tenho que ficar. E isso aqui é constrangedor. Me perdoe por isso. Mas eu não tenho outra solução. Tá? Amém? Glória a Deus. Orem por mim, por favor, tá? Com relação a isso. Se for orar, orem por mim. Mas participar da carne e do sangue do Senhor tem que ser com o coração inteiramente voltado para Ele. Tem que estar de forma digna. O texto bíblico lá em 1 Coríntios 11, 23 a seguir diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais e beberdes o cálice e anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E lá no 28 ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Tem. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém? Nós temos ali uma bandeja com pão e uma bandeja com os cálices. Eu quero pedir aos dois pastores que estão aqui para me ajudar, por favor. Quero pedir ao pastor Boacir, pega a bandeja com pão. Pastor Ronaldo, pega a bandeja com os cálices, por gentileza. Levanta bem alto. E você, por favor, estenda as mãos ali. E nós vamos orar e consagrar ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre esses elementos que aqui estão. Pai Santo, em nome de Jesus, nós oramos e nós consagramos ao Senhor esse pão que aqui está. Peço, Deus meu, que haja sobre ele a unção, a virtude da carne de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que seja desfeito o impuro, que seja consagrado ao Senhor. Semelhantemente também, Senhor, nós consagramos ao Senhor o conteúdo daqueles cálices, pedindo, Senhor, que haja sobre eles a unção, a virtude do sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que seja desfeito o impuro e que seja consagrado ao Senhor para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Quem for participar da ceia do Senhor, permaneça de pé. Quem não for participar, pode assentar, por favor. Os irmãos mesmos vão distribuir, por gentileza, dizendo: disse Jesus, tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós, ou tomai e bebei, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso em memória de mim.
voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Aleluia. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Amém? Todos pegaram aí, os que vão participar? Glória a Deus. Isso. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém, igreja. Vocês pegaram? Pegou. Levanta sua mão com o pão, por favor. Levanta bem alto. Diga comigo assim. Disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Podem participar em nome de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Levanta sua mão com o cálice, por gentileza. Diga assim comigo. Disse Jesus: este é o meu sangue que é derramado por vós. Podem participar em Que nome de nos Jesus. lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Eu sou livre. Lucas. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Muito obrigado. Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por tudo, Senhor. O Senhor é magnífico, o Senhor é o dono das nossas vidas. Obrigado por teu amor, obrigado por tua graça, Senhor. Abençoe nossas vidas, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos e filhas aqui. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe muito,
muito a vida de cada um dos irmãos, né? Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Só estou esperando as crianças chegarem, né? Tá vindo aí já? Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cadê a irmã Leidiane? Está aí? Irmã Leidiane já veio? Está aí, né? Irmãos, hoje, né, o irmão Adílio, que aqui está, e a irmã dele, a irmã Elizabeth, né, estão se mudando, né, lá para o estado do Espírito Santo, lá para Guarapari. O coração da irmã Leidiane está partidozinho, né? Está apertadinho aí, porque a mamãe dela está indo embora, o tio está indo embora. Mas é a ordem natural, né? Eu queria orar por eles, né? Pelo irmão Adílio e pela sua irmã, a irmã Elizabeth, né? Que estão indo embora hoje. Quero chamar vocês para virem aqui à frente, por favor, tá? Glória a Deus, fica aqui sim, amém? Nós, como igreja, vamos orar e abençoar a vida deles, né? Em nome de Jesus, para que o Senhor esteja guardando a viagem deles e lá nessa nova jornada, né? Lá na cidade de Guarapari, no Espírito Santo, eles estejam ali servindo ao Senhor, né? Vai procurar uma igreja lá o mais rápido possível, né? Em nome de Jesus, amém? Chega lá, congregar, servir ao Senhor Deus lá naquela cidade. Procura a igreja mais perto da casa de vocês lá para não ter dificuldade, né? Em nome de Jesus. Igreja, por favor, se coloque de pé. Em nome de Jesus, amém. Chamar minha esposa para me ajudar aqui. Ora com a irmã Elizabeth ali, por favor, amém. Glória a Deus. Sem chorar, Lidiane. Amém. Aleluia. Pai amado, em nome de Jesus, oramos e abençoamos, Senhor, o irmão Adílio, a irmã Elizabeth, pedindo a bênção do Senhor sobre eles, sobre a vida deles, que o Senhor esteja guardando, Senhor, guardando na viagem, guardando, Senhor, a estadia deles, a vida deles lá naquela cidade. Pai Santo, que te pedimos, Senhor, que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas sobre eles, sobre a vida deles ali naquele lugar, Senhor, guardando, abençoando, e que ali, Senhor, eles continuem te servindo, Senhor, com inteireza de coração. Que a mão do Senhor seja sobre eles ali, dia a dia das suas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Queridos, glória a Deus. Vamos orar para que o Senhor Deus nos dê uma semana guardada e abençoada por Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre cada família aqui representada nesta manhã, Senhor. Abençoe nossas vidas, que todos tenhamos uma semana guardada e abençoada por Deus, que haja em cada lar, em cada família, a bênção da paz, a bênção da saúde, a bênção da provisão diária, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Hoje à noite tem culto, tem Santa Ceia do Senhor novamente, hoje às 19 horas, quem puder vir, vem participar novamente conosco. Faz assim com sua mão, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Terminado, não vá sem despedir, sem falar Pai do Senhor um para o outro, em nome de Jesus.